Olá, aluno do sétimo ano, aqui é a professora Moísa e hoje daremos continuidade no PET do quarto bimestre de língua portuguesa. Estou aqui na página 5, semana 2. Coloque em destaque no seu material impresso ou no seu caderno o tema de nossa aula, que são as histórias em versos. Vamos na leitura inicial? Caro ou cara estudante, na aula da semana anterior você estudou sobre variação linguística, suas variedades e o preconceito linguístico. Nesta semana vamos aprender um pouco mais sobre esse tema. Tenho certeza que você vai brilhar ainda mais. Breve apresentação. Faça um resumo a partir da marcação em rosa e também a partir da explicação. O cordel brasileiro serve de base para a declamação e a leitura oral do texto escrito e emprega recursos poéticos como a rima e a métrica, dando ritmo à leitura, aproximando-a da música. Para lembrar, cordel. Intenções principais: entreter e fazer refletir. Organização: composto de versos agrupados em estrofes. Linguagem: emprego de linguagem poética e recursos expressivos, como metáforas, que no caso é uma comparação escondida. Como exemplo, nós podemos falar: Maria é uma flor, quer dizer, ela não é, mas ela é como se fosse. As comparações, que utiliza-se muitas das vezes o como, hipérboles, que seria exageros. Por exemplo, já falei 1000 vezes sobre essa questão. Então, quer dizer, não temos como falar 1000 vezes, é um exagero. Para saber mais, assista ao vídeo Literatura de Cordel, disponível no YouTube. Também temos aqui a indicação de um livro. Nesse caso, eu vou trazer um site que você irá recordar ou conhecer aí o cordel. Estou no site Toda Matéria. Nesse caso, nós temos aqui o conceito. Então, a literatura de cordel é uma manifestação literária tradicional da cultura popular brasileira, mais precisamente do interior nordestino. Temos também aqui a origem do cordel e as principais características. Vamos listar algumas aí no caderno. A primeira característica é a tradição literária regional. Então, quer dizer, nós estudamos a variação linguística na semana passada e agora nós vamos ver a exemplificação disso. Porque, como é regional, traz muito da linguagem utilizada no Nordeste. Temos aqui no terceiro pontinho, que é o gênero literário em versos. Então, nesse caso, nós vamos ter os versos a partir das linhas que podem ser declamadas, não é? Ou, no caso, analisadas, como faremos, né, hoje no PET. No caso, o conjunto dos versos, né, formarão aí as estrofes. Os temas são populares e da cultura popular brasileira. Então, logo, a linguagem é popular, oral, regional e informal, quer dizer, não utiliza aquela gramática dos livros, mas sim, não é, esse linguajar de uma região específica. Esse tipo de manifestação tem como principais características a oralidade e a presença de elementos da cultura brasileira. Sua principal função social é de informar ao mesmo tempo que diverte os leitores. Nesse caso, nós temos aqui a ilustração, tá? Sua forma mais habitual de apresentação são os folhetos, pequenos livros com capas de xilogravura que ficam pendurados em barbantes ou cordas e daí surge o seu nome. Temos aqui que a literatura de cordel é considerado um gênero literário geralmente feito em verso, como eu já lhe falei. Além disso, essa manifestação recorre a outros meios de divulgação,
Então, quer dizer, não somente aqui por meio desses folhetos, mas também por apresentações, né, como você pode conferir por meio do YouTube. Em relação à linguagem e o conteúdo, a literatura de cordel tem como principais características linguagem coloquial, informal, usa do humor, ironia e sarcasmo. Os temas diversos, no caso, o folclore brasileiro, a questão religiosa, questões políticas, a realidade social. E nós temos aqui uma questão muito importante que você irá marcar no caderno, que é a presença de rimas, seja rimas internas ou rimas mais ao final de cada verso. A métrica que funciona de forma parecida com a separação de sílaba, não é? Que você já estudou aí já no sexto ano, em que eles vão aí colocar 7 sílabas poéticas. É uma matéria um pouco mais complexa, mas você pode aí pesquisar e completar também no seu caderno. Nós temos os principais cordelistas brasileiros, tá? No caso aqui, você pode colocar no pause, né, e fazer a leitura, mas eu destaco aqui como um dos mais aí importantes ou mais falados, o Patativa de Assaré, né, do Assaré, melhor dizendo, tá? Ele vem aí com vários cordéis, tá? E no caso, hoje faremos a análise por meio do material do PET. Aqui nós temos exemplos, tá? Então aqui, olha, o verso é cada linha, tá? E o conjunto dos versos formam aí as estrofes. E no caso ele tem esse tom narrativo, né? Ele conta uma história por meio dos versos, que no caso difere um pouco às vezes do poema, tá? Que não tem essa preocupação toda, tá? Em contar aí uma história. Então aqui nós temos também o que é literatura de cordel e repente, depois nós vamos falar sobre isso, tá? Então dá para você aí fazer um resumo bem legal no seu caderno. Para completar essa ideia, estou aqui no site institutoclaro.org.br. Temos o cordel, o fazendeiro mendigo e a cabocla encalhada. Vamos na leitura? Esta história eu garanto que há anos foi passada. Pelo acontecimento foi a mesma intitulada O Fazendeiro Mendigo e a Cabocla Encalhada. Observamos aqui que temos alguns números. Esses números representam aí a métrica. No caso, nós temos, na maior parte dos versos, 6 sílabas poéticas. O que isso quer dizer? Que o cordelista ele se preocupou em trazer versos que tinham aí essa métrica. Então, olha a complexidade. Percebemos aqui que a métrica é feita a partir da leitura, quer dizer, a partir do modo como o cordelista aí vai declamar, ok? Então, se eu tenho uma palavra e essa palavra ela acaba emendando com a outra, nós vamos ter uma única sílaba poética. Como assim? Observe aqui. Esta história eu garanto. Observamos que o tá está junto com o is, porque nós pronunciamos de forma conjunta, assim como nós observamos em iria e eu. Muitas das vezes em música nós vemos isso. Às vezes uma palavra se junta a outra e às vezes nós até entendemos de forma diferente o cantar, não é? Do cantor. Nesse caso, é interessante vermos aqui que utilizou-se de 6 sílabas poéticas na maior parte dos versos. Olha como é complexa a ideia de construir um cordel. Não é simplesmente ir falando, mas tem essa preocupação de ter aí as mesmas métricas, né, em cada verso. Temos também a ideia da rima. Então, nós podemos entender aqui
que garanto rima com acontecimento. Pelo menos aqui o final, né? Nós temos essa rima. Nesse caso, sempre nós organizamos a partir das letras do alfabeto. Então, a primeira rima, nós damos aí um nome de A. E aí, todas as vezes que nós tivermos então o to, é A. Então, aqui, tanto para garanto quanto para acontecimento, nós temos a rima A. No caso, passada, rima com intitulada. Então, nós vamos colocar o nome de B para essa rima, porque é uma nova rima. Então, no caso, intitulada também vai ser B. Então, vai ser AB, AB. No caso, mendigo, é uma nova rima. Então, nós colocamos C. E aí, né, nós vamos fazendo essa análise. Voltando no nosso material, temos as atividades. Observe a imagem com bastante atenção. Esta imagem foi produzida pelo cordelista e xilogravurista brasileiro J. Borges, pernambucano. Ele é um dos mestres da literatura de cordel mais reconhecidos do mundo. Observe os detalhes da obra e responda às questões a seguir. Então, observe as cores utilizadas, as formas que ele utiliza. Atividade 1. Esta gravura é uma xilogravura. Você sabe o que é xilogravura e onde se encontram ilustrações como essa? Vamos pesquisar sobre o que é xilogravura? Estou aqui no site da Wikipédia, em que fala que a xilogravura é uma técnica de gravura no qual se utiliza madeira como matriz e possibilita a reprodução da imagem gravada sobre o papel e outro suporte adequado. É um processo muito parecido com o carimbo. Então, quer dizer, primeiramente ele desenha na madeira, depois ele utiliza um material para fazer aí uma perfuração e assim ele coloca uma tinta de forma que ele fique com a ideia desse carimbo. Como vem explicando aqui, é uma técnica que se entalha na madeira com a ajuda de um instrumento cortante, a figura ou forma matriz que se pretende imprimir. Então, aqui, né, vem falando algumas questões interessantes, tá? E nesse caso, você vai lembrar que é no cordel que se utiliza aí a xilogravura, tá? Atividade 2. O título da gravura é Cantoria de Viola. Quem toca viola é chamado de violeiro. Você já teve a oportunidade de ouvir ou ver um violeiro tocando ou cantando? Se sim, conte como foi. Caso não, eu irei explicar aqui quais já fizeram sucesso por meio aí desse importante instrumento, né, brasileiro. Nesse caso, temos aqui que se tem um som capaz de tocar o nosso coração, é com certeza o da viola caipira. Inclusive, você sabia que é possível encontrar diversas variações desse instrumento, como viola clássica, viola de arco, viola caipira e muitas outras. Mas, sem sombra de dúvidas, a nossa preferida é a viola caipira, que inclusive abriga até um instituto com seu nome, com o objetivo de promover projetos e pesquisas. Temos aqui o primeiro cantor como exemplo, que é o Tião Carreiro. Impossível falar de viola caipira sem citar o precursor do instrumento no Brasil. Tião Carreiro foi o responsável por dar o total destaque à viola caipira quando ele era um mero instrumento coadjuvante. Temos também aqui o Almir Sater. O som da viola de Almir Sater é tão característico que colocou o músico na lista dos 30 maiores instrumentistas brasileiros da revista especializada em música. No caso, também temos aqui o Roberto Correia, o Ivan Vilela, Chico Lobo e temos as ilustrações aqui. Então,
Você pode aí responder nessa ideia. Agora, não é, estudando esses violeiros, você também pode lembrar aí de algum da sua cidade. Voltando no nosso material, temos aqui, de repente, um repente. O repente é uma mescla de poesia e música na qual os versos são criados de improviso, num repente, mas precisam ter rima e métrica. Um dos tipos de repente é o desafio, um combate poético entre dois cantores, os repentistas. A partir de um tema sugerido por um deles ou pelo público, começa a luta poética. Cada repentista procura convencer os ouvintes de que é um poeta mais hábil e inspirado que o companheiro. É o desafio, e o desafio só termina quando um dos dois desiste. Você também pode fazer a marcação no seu material ou copiar no seu caderno. O texto que você vai ler representa o desafio entre Zé Tingó e Bertolino, personagens do poema Bertolino e Zé Tingó, de Patativa do Assaré, em que se retrata o diálogo entre dois cantores. A pergunta: qual é a coisa maior do mundo? Dá início ao desafio e, à medida que a conversa prossegue, cada um dos repentistas apresenta seu posicionamento em relação ao que mais admiram no mundo. Leia o trecho inicial. Bertolino e Zé Tingó. Zé Tingó. Meu bom dia, Bertolino. Como vai, meu camarada? Já faz uns pouco de dia que eu ando em sua pisada. Com muito cuidado e pressa, fiz até uma promessa para não voltar sem lhe ver. E vou logo lhe avisando, eu ando lhe procurando, modo de prosear com você. Bertolino. Pois não, amigo Tingó, agora nós vamos a ela. Vai já encontrar um texto que dê na sua panela. Vou perguntar para você e tem que responder. Se é poeta, por fundo, e rima sem quebra-pé, vai me dizendo qual é a coisa maior do mundo. Zé Tingó. Bertolindo esta pergunta, te respondo muito bem. Das coisas que eu ando, ou que anda sem forgo, a mais maior é o trem. Mas, porém, de bicho vivo, vou lhe falar positivo, de que eu conheço hoje em dia e agora tô lembrado. É o boi zebu raciado, do coroné Malaquia. Bertolino. Zé Tingó, eu nunca vi tão tolo assim como tu. A coisa maior do mundo não é trem nem boi zebu. Colega, a coisa maior e também a mais melhor, eu vou lhe dizer qual é, sem demora um segundo. A coisa maior do mundo é o grande amor da mulher. Nesse caso, né, nós tivemos esses trechos e temos alguns significados aqui para as palavras. Pisada, pegada, rastro no sentido de procura. Mode, redução da expressão popular para morder, né? Para morder, que significa a fim de e para. Prosear, redução do verbo prosear, conversar. Quebra-pé, nesse contexto, é fazer versos de pé quebrado, ou seja, com sílabas de mais ou de menos. Forgo, redução de fôlego, capacidade de respirar. E raciado, que quer dizer mestiço. Atividade 3. Você acha que, por ser oral, a composição dos versos é produto de um trabalho elaborado ou foi feita sem essa preocupação? Então, no caso, nós temos esse trabalho elaborado, não é mesmo? Por quê? Porque ele se preocupou em relação à rima, ele se preocupou com a questão da métrica. Você pode fazer aí no seu caderno a métrica. Ele seguiu aí a temática a qual foi proposta. Então, coloque essas ideias
ou também aí volte na parte em que marcamos aqui em rosa para responder a questão. Temos aqui a continuação com uma observação, coloque no seu caderno. Patativa do Assaré se considerava o poeta do povo e em muitos de seus poemas retratou a linguagem do sertanejo que ele conhecia bem. Essa maneira de escrever nem sempre segue as regras da norma padrão. Você também pode utilizar desse trecho para responder a atividade 3, porque aqui ele fala sobre a questão da linguagem, né? Então, quer dizer, ele, além de criar o personagem, ele retrata o personagem por meio da linguagem. Isso é muito interessante. E nesse caso temos uma outra observação que é a norma padrão, que é o modelo ideal de língua, um conjunto de regras que estabelece o que deve ser usado pelos falantes em um contexto que está fora da realidade prática do uso, especialmente na oralidade. Continuando aqui, atividade 4. Observe o trecho a seguir e responda as questões. A coisa maior do mundo é o grande amor da mulher. Letra A. Que efeito essa forma de escrever as palavras produz? No caso, nós temos a ideia da variedade linguística, temos aqui a questão dos versos que ele utiliza, temos também a questão da métrica. Então, pense nessa ideia, ok? Letra B. Identifique no cordel uma representação da linguagem sertaneja que também é utilizada por falantes do português brasileiro de outras regiões do país. No caso aqui, eu grifei algumas em azul, então nós temos o volta, prosear, nós vamos, vou perguntar, tá? São exemplos. Você pode achar aí outros exemplos para responder aí a atividade número 4, letra B. No caso, nós temos então o fim da segunda semana. Espero que você tenha curtido criar um texto poético em cordel. Até a próxima, né? Essa é a mensagem que nós temos no PET. Eu finalizo essa videoaula, espero que você tenha gostado, tenha uma boa semana e um grande abraço!